Para votar conscientemente, os eleitores devem conhecer as ideias dos candidatos e o que eles pretendem realizar durante seu mandato, caso sejam eleitos. É a tradição democrática. Assisti ao Jornal Nacional na TV Globo, em que estava anunciada uma entrevista com o candidato que atualmente exerce a presidência da República, pensando que os assuntos abordados tratariam do que o candidato pretende realizar caso seja reeleito. Não foi nada disso. Formou-se uma banca inquisitorial visando trucidar a candidatura de Bolsonaro. Perdeu-se uma grande oportunidade que seria dada à população brasileira para formar sua opinião acerca de um dos candidatos. Mas no dia seguinte, na entrevista com outro presidenciável, o Jornal Nacional deu-lhe a possibilidade de mostrar seus projetos, caso seja eleito. Por uma razão de equidade, por causa desse comportamento antidemocrático nos moldes comunistas do Jornal Nacional, meus próximos comentários serão sobre o programa de governo do candidato ao qual a TV Globo negou o direito de apresentá-lo. Ao iniciar-se a campanha eleitoral, o atual presidente da República divulgou seu programa de governo para um eventual novo mandato 2023-2026. É um documento de excelente nível sociopolítico e econômico que merece ser divulgado ao grande público. Hoje, vou abordar a parte do programa que trata da preparação do país para não mais ser surpreendido com crises como a pandemia e a guerra russo-ucraniana. Uma inovação em programas de governo e que é muito bem-vinda. O presidente Bolsonaro foi muito criticado por visitar a Rússia quando aumentava a tensão que a levaria à guerra contra a Ucrânia. Agora está sendo louvado pelo seu pragmatismo, princípio que deverá reger as relações comerciais do nosso país no futuro, caso o atual presidente da República seja reeleito. Bolsonaro previu o desastre que representaria a falta de fertilizantes para o agronegócio brasileiro e obteve de Putin o fornecimento suficiente desse insumo. Graças à ação do presidente da República, o Brasil voltará a bater recordes de produção agropecuária. Segundo a Companhia Nacional de Abastecimento, colheremos 271 milhões de toneladas de grãos nessa safra 2021-2022, que será 6% maior que a anterior. 6% equivalem a 16 milhões de toneladas. Nada mal para um país que, segundo a NASA, utiliza apenas 7,6% do território nacional na agropecuária, enquanto os países europeus utilizam, em média, 45%. O excelente programa de governo de Bolsonaro, nas sessões englobadas sob o título de Caminho para a Prosperidade, contém um plano para a redução de nossas dependências externas. O plano resulta de uma experiência que só Bolsonaro tem, porque ele recebeu uma herança maldita, enfrentou uma pandemia e agora se defronta com uma guerra importante. O plano de Bolsonaro para a redução das dependências externas é uma inovação muito oportuna. E diz, em resumo, que num mundo altamente conectado é natural que os países não sejam capazes de produzir tudo de que necessitem. A pandemia e o conflito entre a Rússia e a Ucrânia demonstraram os riscos correspondentes. O Brasil e outros países ficaram dependentes de insumos como máscaras, respiradores, vacinas, e isso foi muito ruim.
Afortunadamente, o sistema de saúde e a base industrial e tecnológica brasileira demonstraram resiliência para superar esses desafios e até fornecemos insumos essenciais a outros países. Por ocasião da guerra em curso, veio à tona essa dependência dos fertilizantes essenciais para o agronegócio brasileiro e até para a segurança alimentar mundial, porque o Brasil alimenta 1 bilhão de pessoas. Mas superamos a crise graças à viagem do presidente à Rússia. Para a redução da dependência externa, serão definidas áreas estratégicas que devem receber investimentos para enfrentar as contingências do futuro e oferecer ao Brasil segurança de abastecimento e capacidade competitiva. Vamos responder às crises antes que elas aconteçam. O Brasil deve visualizar as diversas possibilidades e cenários décadas à frente, colocando em marcha um ciclo virtuoso que envolva não só a capacidade física para produzir, mas também a capacitação da mão de obra capaz de construir e manter as áreas estratégicas. O fomento do crédito à produção e a promoção do empreendedorismo são fundamentais. Educação, indústria, agricultura, energia, telecomunicações, transporte, finanças e serviços devem conjugar-se harmonicamente para fortalecer a capacidade do Brasil de se adaptar às mudanças do cenário internacional. Aspectos como tecnologia de ponta, energia limpa, escolas de qualidade num mundo digitalizado, indústria flexível e adaptativa e capacidade de agregar valores aos recursos naturais irão gerar renda, emprego e bem-estar social no Brasil. É necessário pragmatismo no relacionamento com outros países. Devemos buscar parcerias comerciais e tecnológicas com aquelas nações que complementem aquilo que nós não podemos produzir integralmente em nosso território. E que estejam dispostas, é claro, a ser nossas sócias. Um exemplo recente e de sucesso foi a transferência de tecnologia, internalização e domínio nacional de todo o ciclo de produção da vacina contra a Covid por intermédio da Fiocruz. É esse o plano. Essa é uma das muitas propostas do bem elaborado plano de Bolsonaro para um eventual governo 2023-2026. Proposta oportuna e competente, digna de um governo que construiu uma equipe do mais alto nível moral e intelectual e que salvou o Brasil do caos, em que hoje se encontram inúmeros países que descuidaram em sua gestão e que já estão pagando por isso um preço elevado. Estão com falta de energia, de abastecimento alimentar adequado, tomando medidas emergenciais altamente danosas ao meio ambiente. Ao contrário, o Brasil está em plena recuperação. Nossos críticos, porém, vivem um inferno astral com pouca água e muito calor.